Bom, meus irmãos, graças a Deus, vamos continuar nosso estudo sobre a lei de Deus, sobre o 9º mandamento, os pecados proibidos nesse mandamento, pergunta 145 do Catecismo Maior de Westminster, um instrumento que nós temos usado, para estudar a lei de Deus, valiosíssimo, que tem uma didática muito apropriada. Nós estudamos qual é o mandamento, quais são os deveres requeridos nesse mandamento, quais são os pecados proibidos no mandamento e quando o mandamento tem as razões anexas a este mandamento. Na semana anterior nós vimos o pecado de censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Vimos que em Mateus 7:1, esse é um dos textos mais mal interpretados da Escritura, quando Cristo disse que você não é para julgar, não julgueis para que não sejais julgados. Então esse texto é muito usado para as pessoas dizerem que a gente não pode fazer análise e fazer julgamento do outro ou daquilo que o outro está fazendo, das suas atitudes, mas Cristo não está dizendo isso de forma alguma, porque nós devemos julgar todas as coisas, mas segundo a Escritura. Cristo está advertindo para não haver julgamento precipitado, infundado, lançar-se uma palavra ao ar sem responsabilidade. E uma das maneiras, uma boa razão para a gente não censurar de forma temerária é exatamente o outro pecado, que é censurar de forma áspera, que nós acabamos de ler aqui na leitura continuada, Tiago 2,13, que é quando o juízo, Tiago nos diz que o juízo vai ser sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a censura áspera, a censura severa, Deus condena de todas as formas, por meio da sua palavra. Então nós devemos julgar, nós devemos fazer as análises, mas nunca sem o componente da misericórdia, sem um componente do amor, porque Deus próprio manifesta isso para conosco. Deus não usa para conosco de severidade, de aspereza. Deus é misericordioso. Se Deus fosse duro para conosco, como nós somos para com o nosso próximo, pode ter certeza que nós não estaríamos mais sobre a face dessa terra. Já teríamos sido tomados por Deus por um justo juízo. Mas Deus é misericordioso, então Ele quer que a gente também manifeste essa misericórdia. Também não devemos censurar ou julgar com parcialidade, como diz lá em João 7,24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então não devemos julgar o outro, chegando a conclusões sobre algo que alguém fez, um ato que ele praticou, por uma única referência, Por uma única referência. A gente tem uma tendência muito forte de julgar o coração das outras pessoas, tentar julgar a intenção das outras pessoas. Isso é uma prerrogativa de Deus. Então, precisamos ter cuidado para a gente não querer subir ao trono de Deus, e dizer assim, não, Deus, pode deixar que eu sei o que foi que aconteceu, eu sei a intenção, eu sei o que está no coração daquela pessoa. Então a advertência é não julgar segundo a aparência. Nós vimos isso também. E por fim, nós vimos que devemos ter cuidado para interpretar as intenções, palavras e os atos de outrem de forma errada. Foi quando vimos lá em Romanos 3,8, quando Paulo adverte aqueles que querem justificar os seus pecados por causa da glória de Deus. Os opositores a essa doutrina dizem assim, se Deus é glorificado por nossa iniquidade, e se o homem deve glorificar a Deus acima de tudo, então pequemos para promover a glória de Deus. Irmãos, Deus é que tem condições que a gente sequer pode explicar, essa condição de Deus de superar a nossa maldade e convertê-la para a sua própria glória. Só Deus. Então os fins não justificam os meios. Vamos continuar, irmãos, no estudo desse mandamento agora, Peço aos irmãos que abram no livro de Salmos
Salmos 12, versículos 2 e 3, nós vamos ver que a adulação é um pecado contra este mandamento. Vamos ver a adulação, logo depois a vanglória. Vamos lá, Salmos 12, versículos 2 e 3. Irmã Anita, dá para fazer a leitura bem forte. O que é adular? Às vezes esse verbo, já tinha ouvido falar, Girlene, em adular? Exatamente. Adular é o quê? Antigamente os mais velhos diziam, está adulando o menino, né? Eu quero adular o menino, diga aí. Adulando, dando dengo, né? Muito bem. Insistindo com ele, está adulando. Mas adular é sustentar ali uma palavra, né? Ou tentar ali ajeitar a criança, né? Ajeitando o menino. Normalmente esse ajeitado é da forma errada, né? Está adulando demais. Esse adular aqui, irmãos, é no sentido de bajular, como a irmã disse, é enaltecer alguém de forma exagerada. Enaltecer de maneira que você está falando isso porque você tem interesse. Você sempre é no sentido de que tem um interesse por trás. No popular, irmãos, o adulador é o puxa-saco. Usar uma expressão assim, né? O puxa-saco, que fala bem, que elogia em excesso. Por quê? Porque ele está com interesse em obter para si algum benefício com isso. E por que a quebra do nono mandamento? Porque o elogio que ele está fazendo não corresponde à verdade. Porque aquele elogio é com o coração fingido. Aquele elogio não é natural, não ocorre naturalmente. Ele quer ganhar alguma coisa. O salmista está dizendo, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Isso acontece de forma muito comum no nosso dia a dia. E quem conhece as pessoas, muitas vezes eles rapidamente identificam um bajulador, né? Um adulador. Esse rapaz, fulano é um puxa-saco, né? Tem outra expressão que eu lembrei agora, é que a pessoa assim, é tão puxa-saco que cita uma brincadeira assim, que o outro diz assim, olha, fulano tomou uma Coca-Cola, mas quem arrotou foi Cicrano, né? Porque ele é tão puxa-saco, tão bajulador, que sente tudo que o outro passa por ele. Vocês, irmãos, já escutaram essa expressão? É antiga, né? Mas, irmãos, olhe, a gente vê isso, a gente sabe que é comum, mas sabe o que é importante? É a gente entender como Deus enxerga isso, como Deus trata esse pecado. Veja aí o versículo 3. Isaac, o que é que diz o versículo 3 do Salmo 12? Olha só, como é que Deus encara essa situação? As pessoas encaram e dizem, mas rapaz, fulano é um puxa-saco e tal. Não, ele é puxa-saco. E, como eu disse, normalmente na nossa sociedade, o pecado ele é amenizado, é trivial, uma coisa trivial. Está certo para as pessoas. Às vezes o cara diz assim, também, ele deve puxar o saco mesmo, porque fulano ajeita ele e faz isso e faz aquilo e tal, ele tem que fazer isso mesmo. Não tem que fazer não, irmãos, porque como é que Deus enxerga isso? Olha, isso aqui está manifesto, como Deus enxerga isso, está manifesto na oração, no desejo que o salmista está expressando aqui no versículo 3. O salmista, irmãos, ele está dizendo, corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Por quê? Porque é mentira. Essa bajulação aí é um exagero, é algo que não é natural, é mentira. E se é mentira, nosso Deus não compactua com a mentira. Ele pode transformar, como nós vimos anteriormente, a mentira para a sua glória? Pode, mas isso é uma coisa especificamente dele. Então, irmãos, tem coisa que nós não podemos, não devemos querer entrar na seara, no âmbito que é só de Deus. Isso aqui pertence a Ele. Nós temos que ficar com aquilo que nos está revelado, com aquilo que é para nós. Nós devemos fazer e conhecer e fazer aquilo que é a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Então, se Deus vai ou fez no passado, pegou uma mentira,
e assim o transformou para a sua glória, cumpriu com o seu propósito. Como tem situações delicadas na Escritura, nós não vamos entrar nessa questão agora em função disso, mas certamente com esse estudo nós vamos ter mais embasamento, mais segurança para nós agirmos nas situações muito difíceis, e certamente nisso, nós não podemos entrar nessa questão, nessa seara divina. Aqui o salmista está dizendo: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Sabe o que é isso? Cortar o lábio bajulador? Hein? É nesse sentido aí. Sim. Aqui, irmãos, o salmista está pedindo que Deus extermine logo essa pessoa, trazendo sobre essa pessoa um julgamento agora, imediato, ou uma punição eterna no futuro. Para quê? Para que esse mal não se perpetue, para que não fique como está nos dias de hoje, comum a bajulação, a adulação. Deus não gosta disso. Deus não quer isso na vida do cristão. E me diga uma coisa, irmãos, não é comum um cristão, cair nesse pecado? Não é difícil não. Não é difícil não, porque, veja, o que é que se dá? Isso sempre se dá. Por que é fácil o cristão cair nisso? Não é só, esse pecado não só ocorre quando é de um inferior para um superior. Normalmente, o puxa-saco se refere a alguém que está numa posição aqui embaixo e bajula quem está numa posição hierárquica superior, porque esse tem poder, esse tem condições, ele pode retirar benesses. Mas ele, quando ele quer se beneficiar de qualquer outra coisa, quando a pessoa tem uma intenção de elogiar o outro, mesmo que seja seu igual, mas ele quer obter dele alguma coisa. As jovenzinhas aí, os rapazes mal intencionados, vão adular, vão bajular, vão dizer determinadas coisas para obter vantagem, né? Então vai elogiar você em demasia, vai botar você lá em cima. Por quê? Porque ele quer alguma vantagem nisso. Então tem que ter muito cuidado. Então você ouviu uma bajulação, alguém lhe elogiou demais, o que é que você vai fazer? Isso aí é pecado. Mas você está se beneficiando, hein? Enaltecendo uma qualidade sua, mas olha o que é que o salmista disse: falam com lábios bajuladores e coração fingido. Isso aí você não vai querer, irmãos. Um cristão não quer bajulação. Um cristão verdadeiro, conhecendo a lei de Deus, a palavra de Deus, não valoriza a bajulação. E quando ele faz isso, ele está se protegendo. A gente tem que entender, a lei de Deus nos protege de nós mesmos, porque aqui é um pecado que pode sair puxando o outro, aqui seu ego lá para frente, para lá para cima, a soberba que precede a ruína, e o outro está fazendo isso, porque com o coração fingido, que ele quer obter vantagens com relação a isso. Então você está se cercando. Quem se cerca de bajulador, irmãos, se cerca de mentirosos. Diga, irmão. Então veja, isso aqui é extremamente importante. Preste atenção, irmãos. Olha o que é que Satanás faz. Como eu disse, ele normatiza a mentira, e as pessoas compram isso, e eles vivem no mundo da mentira, e isso lhes faz mal. Mas se você diz a verdade, eles ficam irritados. Mas é a verdade, mas você sabe disso. Mas as pessoas querem viver no mundo da mentira. Aí Zaqueu tocou numa questão importante, que é de novo a questão das meninas, né, que vivem nisso daí. Porque o que acontece? Elas começam a já é normal, né? Já é normal não ficar satisfeito consigo mesmo, não ficar satisfeito com o corpo, não ficar satisfeito com o cabelo, com a pele, com essas coisas. E elas começam a usar o quê? Os artifícios, e que prejudicam a elas. O prejuízo é grande, mas começa um pouquinho, aí não se satisfaz com isso, aí começa a usar isso, começa a usar aquilo, começa a não sei o quê. Daqui a pouco está querendo fazer cirurgia estética.
Está vendo, irmãos? Escutaram o que Ramon disse? Após a implantação do Instagram, com a popularidade da selfie, o número de cirurgias plásticas aumentou exponencialmente. Vocês acham que isso é coincidência? Não é coincidência. E qual é a questão? É viver na mentira. É o 9º mandamento. Vê como é importante, irmãos, estarmos refletindo sobre isso. Está afetando as nossas vidas, fazendo mal. Os irmãos, as irmãs, os jovens se desviando, ficando insatisfeitos. Por quê? Porque Satanás plantou, disseminou a mentira. Você não pode mais sair na rua. Você pode sair na rua, só pode sair se tiver nos trinques, né? Se não tiver, não pisa o pé na rua de jeito nenhum. Entende? Veja, de novo, estou dizendo para os irmãos sair desgrenhado, com o cabelo desgrenhado, viu? Despenteado, sujo, por favor, preste bem atenção, nós estamos falando do exagero. O cristão deve ser exemplo, é exemplo, mas exemplo de quê? Isso é adulação, né? É requerer a bajulação? Não, você está bem. O irmão tem que sair arrumado, tem que sair limpo e cheiroso. O crente, porque, irmão, está arrumado, limpo e cheiroso, não é só questão de apresentação, não. Isso tem reflexo na santidade. Uma pessoa santa é uma pessoa limpa, asseada. Se você olhar as leis que Deus deixou, essas leis aqui, a lei moral e as leis civis que estão no Antigo Testamento, o povo era um povo limpo. Vê se Deus não deixou alguma coisa, alguma lei para o povo se organizar. O povo de Deus era organizado. Eu vou abrir um parênteses aqui que é também extremamente importante para as nossas vidas, que não tem nada a ver com adulação. Quando Deus mandou fazer o templo, como eram as coisas? Como eram o que Deus, cada peça, como era que era para fazer? Era para fazer do jeito que Deus determinou. Quem é que fazia aquilo? Deus capacitou os artífices, não foi? Era qualquer um que ele pegava na rua? Não, rapaz, eles faziam de forma esmerada. Como é que os levitas deviam tratar o templo, as coisas do templo? Com todo o zelo, com todo o cuidado, com limpeza, com perfeição. O azeite que era preparado ali era específico, tinha que fazer daquele jeito que Deus deixou. A gente lembra também, né, aquela estrutura, quando o povo chegou no deserto, era um bando de gente, não era? Mas Deus foi dando a lei, os povos foram se organizando por tribo, não foi? Por tribo, aí foi dando os líderes, os cabeças, não era? E aí Deus disse, olha, do lado esquerdo, do lado oriental, do lado, bota as tribos, tá? Quando ele saía aquele negócio, irmãos, parecia um desfile militar. Isso é um princípio, são conceitos que a gente tem que trazer para nós. Então você vai sair na rua, você vai sair organizado, vai de todo jeito? Não. Agora é para quê? Por que você vai fazer isso? É para ser elogiado? Não. Se você fizer, está errando. Você está buscando glória para si, você está querendo adulação, bajulação, né? Quer que saia e alguém elogie. Tem que ter cuidado. Por que você está postando as coisas? O que você posta no Instagram? Para esperar elogio? Está errado, irmão. Você tem que postar alguma coisa para a glória de Deus. Você tem que postar alguma coisa que traga edificação. Se for para você se mostrar, não faça não. Qual é a intenção do seu coração? Bote alguma coisa para levar os outros a incentivar os outros a servir a Deus, a glorificar a Deus. Se não for, não bote não. Por mais belo, por mais bonito, né, esteticamente que for. Não é isso que nos guia, irmãos? Temos que ter cuidado. Então, a adulação é um pecado. A adulação é enaltecer exageradamente alguém, alguma coisa com um interesse. Com um interesse. E também a vanglória. Olha aqui o próximo pecado. Vamos lá. Temos duas referências bíblicas. 2 Timóteo 3, 2 e 3. Vamos ver aqui, os irmãos da esquerda, a minha esquerda abrem 2 Timóteo 3, 2 e 3, os irmãos da minha direita abrem Gálatas 5, 26. Aqui à direita, Gálatas 5, 26. Aqui à esquerda, 1 Timóteo 3, 2 e 3. Aqui à esquerda, Ramon, leia por favor, 2 Timóteo 3, 2 e 3. Esse é segundo, esse é primeiro, não?
É 2 Timóteo. Muito bem. Onde é que está a vanglória aí? No jactancioso. Esse jactancioso é vanglorioso. O que é vanglória? É louvar-se a si mesmo em demasia, buscando as próprias honras, buscando honra para si. Isso é vangloriar-se, isso é um pecado cometido contra esse mandamento. Vamos ver aqui, Gálatas 5:26, Abraão. Então, não nos deixemos possuir de vanglória, de louvor a si mesmo. Isso é diferente, irmãos, de falar o que é verdade, o que é justo, a respeito de si, a respeito daquilo que se fez. Esse contexto aqui da passagem aos Gálatas é um contexto das obras da carne e do fruto do Espírito. Esse é o contexto desse texto que nós lemos. Paulo está exortando a não se deixar dominar pelo sentimento pecaminoso de achar que somos mais do que os outros. Isto é uma glória vã. Primeiro, porque tudo deve redundar na glória a Deus, mesmo o reconhecimento das nossas boas obras, conforme Mateus 5,16. Vai haver um momento em que as pessoas vão reconhecer as nossas boas obras. É um texto muito conhecido, mas vamos só refletir um pouquinho nesse texto. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o cristão deve brilhar. Como é que ele vai brilhar? Não é, ele não vai, aqui não, veja, isso é importante, você não vai brilhar, não é porque você vai estar aparecendo pelo aquilo que você faz. Esse brilho aqui, irmãos, é o resplandecer do Evangelho na vida do cristão. É a graça de Deus aparecendo na vida do cristão. Então, é isso o que? Nós somos, a gente faz essa analogia assim, nós somos como a lua. Aula de ciências. A lua tem luz própria, sim ou não, Alícia? E de onde vem a luz da lua? Do sol. Então, nós somos como a lua, nós devemos refletir a luz do sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Cristo. Então nós vamos refletir. Brilha a vossa luz. Você não tem luz própria, você não é uma estrela de quinta grandeza como o sol. Tudo que você tem, quando você faz de bom, vem de Deus, vem de Cristo Jesus. Então a luz não nos foi dada, essa luz não nos foi dada para uso privado, mas para o bem público da humanidade, porque a humanidade vive nas trevas. Então nós vamos trazer a luz, refletir a luz de Cristo para iluminar. E quando eu faço isso, quando eu reflito a luz de Cristo, as consequências são, na minha vida, os frutos do Espírito. Tá certo? Aí o que é isso? Vamos lá, vamos lembrar. Por isso que eu disse que não é eu fazer as coisas para aparecer, para o povo ver. O que é isso daqui? É uma vida zelosa de si, é uma vida que zela por si, zela pelo próximo. Você tem preocupação com as pessoas, com o seu estado, principalmente com o seu estado espiritual. Você vê alguém que se preocupa com a alma dos outros. Então você vai ver agora pessoas íntegras, pessoas que no trato são sinceras, não são pessoas de duas caras, sincero, quando alguém fala com você, diz, não, você fala com fulano, você percebe que ele fala com sinceridade, não fica escondendo assim, né? É uma fala que você não sabe se de fato aquela pessoa está querendo dizer aquilo que é. Quando a gente brilha à luz de Cristo, você vê que a pessoa reconhece seus pecados, porque o Evangelho ilumina, né? A lei de Deus está lá e ele vê que peca, né? Então, uma pessoa que reconhece seus pecados, é uma pessoa que pede perdão. Isso, a luz está brilhando, porque o Evangelho está ali refletindo na vida dele, a luz de Cristo está refletindo na vida dele. Pessoa que vive para o reino de Deus, uma pessoa misericordiosa, como nós vimos lá em Tiago 2,13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando ele vai fazer um julgamento, ele é misericordioso, coração limpo. Quando é que você vê que uma pessoa é desse jeito? Ele pede perdão, e quando ele
recebe o mal, ele devolve com o bem. Aí a vossa luz brilha diante dos homens. O produto do evangelho na vida do cristão, que são as boas obras, vai levar os que estão à sua volta a quê? Não a glorificar você, mas a glorificar a Deus. Que as pessoas vão dizer: rapaz, isso é Deus agindo na vida dele, não é você. Aí assim brilha a vossa luz, não é você sendo destacado, é as pessoas dizerem: rapaz, isso é um servo de Deus, né? Isso é um crente, isso é um servo de Deus. Então vai glorificar a Deus, não vai glorificar você. Então você tem que ter muito cuidado, porque você pode ser uma pessoa que realiza coisas boas e realiza bem aquilo que faz, pode e deve, né? Pode e deve. Isso não vai levar ao elogio das pessoas? Vai levar, sim. As pessoas vão elogiar, normalmente. Mas aqui está dizendo assim: não nos deixemos de possuir de vanglória. Deus pode tirar rapidamente, num piscar de olhos, aquilo que você faz bem, aquilo que você está fazendo bem. Deus pode tirar, seja o que for, suas habilidades, seu conhecimento, sua saúde, seu discernimento, sua força, sua riqueza, porque tudo vem dele. Deixa eu trazer para os irmãos um exemplo muito significativo. O rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, não foi, Yasmin? Depois de Saul veio quem? Depois de Davi. Muito bem. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo de Deus olhou para os povos que estavam em volta e disse: eu quero ser igual a eles, eles têm rei, a gente não tem. Samuel ficou triste. Deus disse: faça aquilo que o povo está dizendo. E foi escolhido Saul. E o início de Saul, irmão, foi muito bom. O Espírito de Deus, preste bem atenção, o Espírito de Deus lhe concedeu que ele profetizasse. Está lá, 1 Samuel 10. O início de Saul foi muito bom. Ele profetizou. Nessa época os filisteus estavam em cima, era do povo de Israel, e ele estava lá lutando e indo bem contra os inimigos, e Deus estava lá aprovando. Mas Saul deu umas escorregadas feias, errou. Ele recebeu uma ordem e disse: espere Samuel aí, profeta Samuel, prepara o povo para o sacrifício. E ele foi e reuniu o povo lá em Gilgal. Só espere 7 dias, Samuel vai chegar. Só que chegou no 7º dia, eu acho que no início do dia, e o povo começou a ficar aperreado. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Não tem sacrifício, não sei o quê, e os filisteus estão vindo, e tal, e a coisa não vai dar certo não. E Saul se apressou, irmãos, e foi oferecer o sacrifício ele mesmo, fazendo o que Deus não lhe ordenou. E Samuel disse: olha, se você tivesse atendido à voz do Senhor, Deus ia abençoar o seu reinado. Mas por que você não fez isso? Sacrificou primeiro, fez aquilo que não era para fazer, não lhe competia. Devia ter confiado no Senhor, ter perseverança. Você trocou os pés pelas mãos. Então Deus não vai abençoar mais o seu reino, vai dar a outro. Não bastasse, Deus deu uma ordem a Saul: olha, destrua Amaleque e todo o seu povo. E Saul fez parte do que aqui Deus lhe mandou. Aí Samuel disse: olha, Deus lhe tirou o trono. Meus irmãos, sabe qual foi a consequência? Aquele homem no começo, que tinha o Espírito de Deus, que chegou, preste bem atenção, que chegou a profetizar, o mesmo Espírito não agiu mais com graça sobre a vida dele. E Saul passou a ser atemorizado por um espírito maligno. Agora, pasmem ou não os irmãos, sabe quem mandou esse espírito maligno? Satanás, não foi? Porque o espírito é maligno. Foi Satanás que mandou o espírito maligno? Foi Satanás, Gilene? Deus enviou o espírito. 1 Samuel 16:15. Deus enviou o espírito maligno.
para muitos isso aqui é quase um sacrilégio. É quase um escândalo, né? Para alguns é quase uma blasfêmia. Não, mas a Bíblia diz que Deus mandou. O próprio Deus, irmãos. Então veja, cuidado. Você tem que ter cuidado. Não significa porque você está bem agora, desfrutando da graça de Deus, que você vai continuar desfrutando dela o tempo todo. Você tem garantia, não. Aí diz: eita, pastor, calma, mas não está contrário ao que o senhor está pregando, está ensinando antes. Não estou não, irmão. Lembre-se que Deus deu uns talentos a algumas pessoas e depois tomou. É dele. Entende? Nós cantamos aqui, cantamos agora o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele há. Tudo isso pertence a Deus. Suas habilidades, seus dons, Ele deu, Ele lhe capacitou. Aí qual é o pecado aqui? A vanglória. Você vai se vangloriar? Não faça isso não. Não faça isso não. Não se vanglorie naquilo que você faz. Eu digo de novo, você pode fazer as coisas e muito bem feito, e as pessoas podem reconhecer isso e falar. O problema é que vai haver situações propícias à vanglória. Aí Paulo diz: não devemos nos deixar possuir de vanglória, achando que nós somos melhores do que o próximo, do que o nosso irmão. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Inveja por quê? Porque Deus deu o dom, nós vamos ver isso aqui, é um dos pecados. Deus deu o dom, Deus deu dons diferentes a cada um. Não se vanglorie, não queira trazer honra para si. Tome muito cuidado com as comparações. Nós temos a tendência de ficar nos comparando com os outros. Cuidado com as comparações. Cuidado com as comparações. Isso nos leva ao outro pecado. Ficou entendido, irmãos? O problema, olha, Deus tira, Deus toma, Deus dá e Deus tira. Deus lhe dá, em determinado momento, capacidade, discernimento para as coisas. Daqui a pouco você já está tomando decisões toda atrapalhada. Perdeu o senso, perdeu o rumo, perdeu o tino. O que foi que aconteceu? Deus tomou. Antes, rapaz, tomava as decisões corretas. Era uma pessoa de referência. Irmãos, muitas das pessoas, várias pessoas, a gente às vezes conhece, é porque não se liga. No passado, em determinado tempo, a pessoa era uma pessoa de referência. Pessoa de referência. Referência na família. Alguém que você buscava para pedir conselhos e tal. E a pessoa dava os conselhos adequados, segundo a palavra de Deus. Passou um tempo, daqui a pouco a pessoa começou a trocar os pés pela mão. A gente não diz isso, né? Troca os pés pela mão. Foi o que aconteceu. Deus tirou, tomou decisões erradas como Saul, deixou de glorificar a Deus, deixou de fazer a vontade de Deus. Deus mandou fazer, Deus deu uma missão, Deus deu uma situação. E o que foi que a pessoa fez? Fez como Saul. Em vez de fazer a vontade de Deus, resolveu fazer a sua vontade. Ele entendeu assim: não, o que Deus está dizendo é bom, mas dá para fazer diferente. O que foi que Saul fez? Vamos lá no caso dos amalequitas. Saul escolheu os melhores bois e disse assim: eu não quero isso para mim, eu vou sacrificar o Senhor. Olha que boa intenção. Não foi boa intenção, irmãos? Boa intenção. Mas Samuel perguntou: foi isso que Deus mandou fazer? Não. Mas Samuel, um boi tão bonito, gordo, os bois de Bazã, hein? E o que é que a gente fez? Foi para o Senhor. Deus disse: você foi reprovado, meu querido. A gente quer ser mais sábio do que Deus, né? Aí o que é que acontece? Aí mostra aos irmãos o que foi que aconteceu. O Espírito do Senhor foi deixando Saul, irmãos. Começou a ficar perturbado, angustiado, não era? Aí chamou Davi para tocar a harpa, para acalmar ele. Quantas pessoas, irmãos, não estão assim, hein? Não tem paz na mente, não tem paz no espírito. Não tem. Por quê? Não deu ouvidos ao Senhor. Deu ouvidos a Deus.
Deus tirou da sua graça sobre ele, e agora ele vive angustiado, não consegue dormir direito, não consegue tomar decisões corretas. Saul, irmão, ficou todo perturbado. Saul podia ser um grande exemplo. A gente pegar, fazer um estudo sobre Saul e ver. Saul ficou perturbado, irmãos. O Espírito de Deus não estava mais sobre ele, a graça comum, viu? Não era a graça salvífica, não. Era a graça comum, não estava mais sobre ele. Precisou chamar Davi para tocar a harpa, para acalmar. O pessoal disse: só te chama aí para ele acalmar, para ficar se acalmar. Mas chegava uma hora que ele escutava um negócio e ficava perturbado. Ficou tão perturbado que pegou uma lança e tentou por 2 vezes, né, matar Davi com a lança. Angustiado, perturbado, assim, ó. Começou a tomar decisões completamente erradas na vida. Estabeleceu um jejum maluco. Olha, todo mundo aqui do exército tem que jejuar. Ninguém come nada até a gente vencer esse povo aí. O filho dele, rapaz, Jonatas, não soube, estava morrendo de fome, o povo com fome, ele não era para comer, não. Jonatas foi, pegou um mel, comeu, chegou lá, aí disse: olha, Jonatas, você vai morrer. O povo disse: não, senhor, não vai morrer, não. O povo não deixou Jonatas. Ele disse: isso é uma decisão maluca da sua cabeça. Deus deixou ele, entrega a ele mesmo, irmão. A graça de Deus saiu da vida dele, ficou perturbado. Quanta gente não está perturbada e não sabe por quê? Vai buscar explicação em outros cantos, né? Mas a explicação, irmãos, é essa: abandonou o Senhor, abandonou a lei, abandonou a vontade de Deus. Você acha que quando você faz isso, você fica bem, você fica em paz, é? Principalmente aqueles que tiveram contato com a palavra de Deus, que conhecem, como Saul, que além de ser instruído, foi instruído, tinha Samuel, irmãos, e Samuel gostava de Saul, não era? Deus até reprovou Samuel. Você tem pena demais de Saul. Você queria falar, irmão? No caso de adoração, irmão, Deus nunca recebeu nada de adoração, de culto, que não fosse da forma que ele prescreveu, do jeito que ele deixou. Em nenhuma, você pega no Antigo, pega no Novo Testamento, para ver se Deus aceita. Você já viu alguma coisa? Deus disse: olha, o culto tem que ser assim, esse elemento tem que ser entregue desse jeito. A pessoa fez diferente, Deus disse: eu sei, meu filho, que o que valeu foi a sua intenção, então está ok. Deus já fez isso, irmão? Você lembra de alguma passagem? Ele diz: ele rejeita. Fez errado, aí morreu, não foi? Morreu. Vanglória, né? Cuidado com isso. Cuidado com as comparações. Ficar se comparando ao outro, comparando ao irmão. Eu vou dizer lá mais na frente e vou dizer agora, inicialmente, para os irmãos. Se você quiser se comparar, meu filho, se compare com Cristo, viu? Se compare com Cristo. Porque quando a gente faz essas comparações, já disse aos irmãos, a gente normalmente se compara com aquele que você sabe que tem um defeito, né? Aí você se sobressai, né? Você se sobressai. Agora a gente normalmente nem se compara com Cristo, ou quando você tivesse que se comparar, se compare com alguém que você sabe que naquela situação está melhor do que você. Aí você diz: ó, eu estou distante de fulano, eu quero pelo menos chegar perto. Como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero imitar aquele irmão. Mas você se compara com ele, porque eu quero imitar ele. Ele está indo bem, nessa área ele está indo muito bem e eu estou mal. Aí você se compara. Mais um pecado, irmãos. Olhe, aqui, a gente fecha com esse hoje: elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamento ou palavra. Vou repetir: elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamento ou palavra. Vamos ver uns exemplos bíblicos para isso. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Os irmãos da direita, Lucas 18, 9 a 11. Aqui à minha direita, Lucas 18, 9 a 11. E depois os irmãos aqui à esquerda, Êxodo 4, 10 e 14. Êxodo capítulo 4, versículos 10 e 14. Vamos ver cada um a seu tempo. Girlene, lê, por favor, Lucas 18, 9, do versículo 9 ao versículo 11. Como este publicano, né? Ele estava se comparando, viu? A comparação aqui, como este aqui, né? O que é que ele estava fazendo? Se elogiando de forma demasiada. Graças te dou, porque não sou como os demais. Se comparando e, né, elogiando
em demasia a si mesmo. E evidentemente estava depreciando o outro, né? A mesma coisa. Em pensamento ou palavra. Esse aqui estava pensando e falando ao mesmo tempo. Irmãos, o nono mandamento, preza pela verdade, pela santidade da verdade, né? Toda forma de pensar e falar exageradamente, de forma exagerada, seja por dar muita importância ou por menosprezar, depreciar, é um tipo de pecado. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela traz, né, a lei de Deus traz para cada um de nós um dever de agir com a verdade. Então, eu tenho o dever para comigo mesmo e para com o outro de agir com a verdade. Então, essa passagem que nós lemos, a gente vê a comparação de um com o outro e o elogio que o fariseu fez de si mesmo, como alguém melhor, até o ponto de citar os pecados do outro. Não foi? Não sou roubador, não sou adúltero, como os outros. Nós vimos no exemplo de Saul que jamais podemos confiar em nós mesmos, porque tudo o que temos vem de Deus. Não fazer a vontade de Deus, não atentar para seus mandamentos, pode resultar em perda, tanto imediata como gradativa. Alguns não sentem, né, porque é a perda gradativa. Às vezes, se a perda viesse de uma vez só, né, a pessoa se tocava, né? Às vezes até tem situações assim bem graves, bem marcantes, que deveria ser suficiente para a pessoa entender. Epa, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Mas como às vezes é gradativo, a pessoa não percebe. O problema é que muitos não creem que Deus pode fazer isto, ou seja, retirar, né, da pessoa aquilo que Ele deu. Aí atribui a outras coisas e não atribui a Deus. Atribui a outras coisas e não atribui ao pecado. Então, esse pecado de ficar se comparando com o próximo para se elogiar é um problema sério. Já disse aos irmãos, acabei de dizer, né? Se você tiver que se comparar, compare a quem é melhor do que você. Se compare a Cristo, no sentido de buscar a melhora. Agora, isso é um pecado, ou seja, depreciar em demasia o outro, né? Ou, perdão, se elogiar, né? Elogiar-se a si mesmo em demasia. Mas também se depreciar também é um pecado. Vamos agora para Êxodo 4, os irmãos aqui da esquerda, 10 e 14. Vamos lá, Gisele, bem forte. Bom, Moisés diz: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Por que é que a gente sabe que isso daqui não estava adequado? Como é que a gente sabe que Moisés não estava falando a verdade completamente com relação a si mesmo? Por causa do versículo 14. Porque a Bíblia não diz exatamente se ele era ou se não era, isso era um detalhe, né? Mas ela diz que tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque a ira de Deus já acendeu contra ele. Essas objeções que ele apresentou não tinham um fundamento que justificasse isso daí. Fala, Zaqueu. Quem está errado é o senhor, né? O senhor está escolhendo errado, está se depreciando. Exatamente. Ele relutou muito, deu desculpa para não realizar a sua missão. Ele podia não ser tão eloquente, poderia não ser tão eloquente, mas Deus, se Deus o chamou, Deus ia dar a condição. Ele poderia não ser o melhor dos oradores, podia ser não ser o melhor dos oradores, mas Deus escolheu. Deus escolhe um grande orador, irmãos. Ele pode escolher? Pode. Ele pode escolher outros que não são. A gente sempre destaca, né? Olha a diferença, irmãos, tanto de personalidade como de formação entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Muito grande a diferença, irmãos. Pedro era o quê? Pescador. Todos nós sabemos que pescador naquela época não tinha instrução. Tanto é que lá no Pentecostes o pessoal disse: eu sei quem é esse povo aí. Como é que estão falando desse jeito? Como é que eles estão? Eu sei que eles não têm estudo, Deus capacitou. Não foi? Está lá em Atos dos Apóstolos. Eu quero você. Distintos. Uns eram irmãos, outro era
cobrador de impostos, né? Eu quero vocês, distintos, diferentes. Mas Moisés se depreciou, irmãos. Está errado isso, tá? E Deus ficou irado, viu? Deus ficou irado. A gente não tem como dizer de que maneira essa raiva foi expressa, essa ira de Deus. Muito provavelmente, irmãos, muito provavelmente, Deus fez o seguinte: Deus deu a Arão, né? Disse aqui, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, olha. Ou seja, muito provavelmente Arão de fato falasse melhor do que Moisés, né? E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar Arão. Há um entendimento, irmãos, que esse dar Arão, né, poderia ser, por esse lado, né? Ramon diz assim, olha, em vez de Deus ter dado o dom a Moisés, deu a Arão, né? E Arão foi o porta-voz. Por outro lado, os irmãos devem lembrar, irmãos, que pelo menos por 2 episódios, Arão, ele foi um peso muito grande, uma tristeza muito grande para Moisés. Primeiro, Arão se juntou com Miriam e se rebelou contra Moisés. Tem dor maior, irmãos, eram irmãos. Moisés dizia, mas olha, Corá, Datã e Abirão eu até entendo se rebelarem, mas vocês têm que se preparar. Quem é cristão tem que se preparar. Quem está na frente do trabalho tem que se preparar para as rebeliões. E elas podem ocorrer de onde você menos espera. Agora Deus respondeu à rebelião. Saiba que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz assim, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Você se rebele, tá certo, agora saiba disso. Eu vou tratar isso como um. E como é que Deus tratava os feiticeiros? Você lembra? Morte. Deus tratava os feiticeiros com morte. Lembra, Ruth, que a gente estudou isso? Êxodo 22. Tratava o feiticeiro como morte. E vai para frente. Uma foi essa, né? A outra foi o bezerro de ouro, né? Então, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Se depreciar nós mesmos. E, aí eu vou trazer uma, eu vou finalizar com essa. Cuidado com a falsa humildade. Não dá não tenho condições não. A falsa humildade. A falsa humildade, ela busca reconhecimento para si. Aqui não era de Moisés, não era falsa humildade, tá certo? Ele estava depreciando demais a si mesmo e aquilo que Deus deu para ele, tá certo? E aquilo que Deus poderia fazer por meio dele, porque é Deus, não somos nós, é Deus, tá? Então, de novo, o que é que a gente tem aqui, ó? A necessidade de quê? De equilíbrio, de moderação, que precisa ser buscado pelo cristão, porque é errado desmerecer os dons e as graças que Deus tem concedido, tá certo? Se é verdade, aí vamos, preste bem atenção, a gente vai fechar aqui. Se é verdade aquilo que estão dizendo sobre nós não podemos negar, mas atribuir tudo à graça de Deus, entende? Se eu fiz pela graça de Deus. Se eu consegui fazer, eu consegui pela graça de Deus. Se Deus me chamou, eu vou porque Ele vai me dar graça para fazer, não porque eu tenho como fazer. De novo eu lembro aos irmãos, os artistas, principalmente os pintores reformados, quando eles pintavam uma tela que era muito bonita, que eles faziam uma arte, eles botavam SD, para quando as pessoas admirassem aqueles, que coisa bela, que coisa bem feita, que coisa bonita. Aí tinha essas letrinhas lá, Soli Deo Glória. Se eu fiz alguma coisa boa, e o crente vai fazer coisa boa, a gente atribui a graça de Deus. Nem depreciar, nem elogiar demais. Um equilíbrio. Que Deus nos conceda, né, irmãos? Esse equilíbrio nas nossas vidas. Amém.